Boa tarde a todos. Estamos, né, dando sequência ao projeto Conexão Senai, que foi um projeto que foi criado para esse momento que estamos vivendo, né, especial, podemos chamar de especial, mas o projeto foi criado para que o Senai possa continuar, né, junto das indústrias nesse momento, de forma remota, mas trazendo informações que são muito importantes, né, e relevantes. A gente dá as boas-vindas a todos e também, né, principalmente ao nosso parceiro, Dr. André Siqueira, do Sindalimentos, né, que juntamente conosco, né, está desenvolvendo essa ação, o projeto Conexão Senai. E desde já também, né, eu informo que o tema de hoje, ele foi, devido à importância do tema, ele foi validado, né, pelos empresários. E também quero dar as boas-vindas ao nosso convidado especial, o Juliano Lopes. Eu vou falar um pouquinho mais na frente do Juliano. Então, é isso, gente. Gostaria de dar a palavra, então, agora para o doutor André, né, falar um pouquinho, dar as boas-vindas também em nome do sindicato, e depois o Juliano. Bom, boa tarde a todos. É um prazer, né, para mim, para o Sindalimentos, estar participando dessa iniciativa em parceria com o Senai, que já vem realizando ações importantes de levar conteúdo, né, através de apresentações online, ao vivo, e ressaltar aqui a importância, né, desse tema que o Juliano vai abordar. O Juliano deve fazer a apresentação dele, né, tem um currículo extenso aí voltado nessa área de alimentos, né, engenheiro de alimentos, e ela vai apresentá-lo. E o tema é muito relevante, né? A gente tem aí uma grande discussão em torno desse tema que envolve o controle de alergênicos nos alimentos e bebidas, que também impacta muito na questão da rotulagem, que é uma outra discussão que já se arrasta há muito tempo em relação às definições de como a rotulagem deve tratar esse tipo de assunto, né? Como é que ele deve expor o conteúdo dos alimentos, nos níveis dos alimentos. E nós sabemos, a gente falava um pouco antes aqui, eu observando esse ponto por dois lados, né? A gente tem todo um controle necessário, né? Um programa que precisa ser implementado nas indústrias para deixar os alimentos realmente isentos de qualquer tipo de contaminação cruzada que possa estar levando algo indesejado para o alimento, alguma proteína ou algum contaminante. E, por outro lado, nós temos um mercado que é crescente, né, que é exatamente os consumidores alérgicos, né, que vão necessitar de produtos voltados de acordo com a sua necessidade. Então, a gente falava agora há pouco que o Juliano disse que tem uma divergência em relação a esse percentual, né, de quantos são os alérgicos no Brasil, mas nós sabemos aí que deve girar em torno aí dos adultos entre 1 a 2%, são os dados que a gente conseguiu consultar, e as crianças esse índice é maior, né, vai de entre 4 a 8%. E esse percentual tem sido crescente, né, ao longo do tempo, principalmente as crianças, tem sido mais evidentes. Então, Juliano, boa palestra. Gente, então, dando continuidade, né, antes do Juliano se apresentar, esse tema realmente tem muita relevância. A gente sabe que as indústrias de alimentos, né, as que já são e conhecem outros sistemas de gestão, como as boas práticas de fabricação, o próprio sistema APPCC, já tem, né, determinados controles implementados, mas através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, né, que por 2015 e 2018 publicou versões atualizadas do guia, né, que traz as recomendações para implantar o programa de controle de alergênicos. Todas essas recomendações, elas são muito importantes, mas considerando a realidade de cada empresa, considerando as peculiaridades, né, a gente sabe que existem adequações que devem ser feitas, né, para que as empresas possam implementar um programa que é de fato muito importante. E aí, devido a essas características, né, a gente convidou o Juliano, né, que é um nosso parceiro também. Ele tem uma vasta experiência, ele é engenheiro de alimentos, né, então o Juliano ele
não somente tem o conhecimento teórico, porque ele é muito estudioso, mas ele tem o conhecimento na prática. Então, ele vai poder trazer as informações para nós, né, e vivenciando, trazendo toda a experiência que ele vivenciou da indústria, e vai explanar, né, o tema de uma forma ordenada, organizada, para que vocês tenham o melhor entendimento possível. Então, Juliana, é contigo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E, ao final, a gente agradece novamente. É com você. Bem, obrigado pelas palavras, Temis. Obrigado pelo estudioso também. Eu diria que eu sou um pouco esforçado, tá? Agradeço aí ao convite feito por você em nome do Senai, tá? Agradeço também ao André Siqueira pelo convite também feito, representando aí o Sindicato de Alimentos, tá? Então, obrigado, André, obrigado, Temis. E queria agradecer a todo o público aí que está nos assistindo também nesse momento, tá? Então, vamos lá. Antes da gente começar, eu gosto sempre de alinhar as expectativas, tá? Então, o que é que o público está esperando desse momento, desse nosso webinar, e o que é que o público vai ser atendido dentro dos seus anseios, das suas expectativas, né? E aí sempre eu gosto também de tentar entender qual o público que está participando nesse momento, né? E como a gente está falando aí dentro da área de alimentos, né? Um representante aí do sindicato, né, dos produtores de alimentos das indústrias, eu entendo que a gente tem desde consumidores, que aí buscam um esclarecimento maior sobre alergênicos de maneira geral, que a gente está falando. A gente tem aqui profissionais da área de alimentos que atuam diretamente em empresas, em indústrias da área de alimentos, e a gente pode ter também aqui representantes de pequenas, grandes, médias empresas, enfim, tá? Então, é para esse público que a gente está falando, né? E o tema, como a Temis adiantou, é um tema, assim, relativamente muito novo no nosso país, tá? No Brasil. A gente tem uma legislação, né, boa, mas que tem um tempo de vida muito curto, e anteriormente a isso a gente tem legislações muito superficiais. E a gente vai falar um pouco disso mais lá na frente, tá? E diante de algo tão novo, né, e de algo que cresce, né, constantemente, tá? Então, o André até adiantou um pouco aí os números percentuais, né, giram em torno dos números que ele falou e crescem muito anualmente. Há uma preocupação muito grande das pessoas que produzem alimento, porque o perfil do consumidor, ele a cada ano que passa, ele fica mais rigoroso também, né? Então, o alérgeno, como todo mundo sabe, e boa parte dos profissionais que trabalham dentro da empresa, ele se torna um perigo, né? Então, um perigo dentro da classificação aí de um sistema APPCC, né, que é um sistema que prevê e controla perigos dentro da produção de alimentos, é tudo aquilo que vai levar a risco à saúde do consumidor. Então, apesar de ser um público restrito, que é o de alérgicos, né, não deixa de ser um risco e que causa um dano à saúde desses consumidores. E a gente que trabalha na área, né, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, de levar um alimento da máxima qualidade e o mais seguro, né, possível para o nosso consumidor. Então, daí os desafios das indústrias em terem programas de controle de alergênicos eficientes, eficazes, né? E as empresas que se destacam nisso sabem que tem aí ganhos econômicos também, lógico, além da preocupação com o ser humano principalmente, tá? Vou tentar ser breve, porque o nosso tempo ele é curto, então, continuando aqui um alinhamento de expectativas, a gente não está aqui para dar um treinamento de controle de alergênicos, mas está para explanar o assunto, sensibilizar e aqui direcionar os profissionais da área de experiências práticas que a gente possa compartilhar de como as indústrias podem melhorar esse controle e ter mais eficiência, né, aí no controle dos alergênicos. Tá bom? Então, a apresentação é uma iniciativa da Conexão Senai, tá? Eu estou aqui como convidado, agradecendo novamente o convite. E hoje a gente vai falar da importância do Programa de Controle de Alergênicos, o PCAL, para o segmento de alimentos e bebidas e como implementá-lo, tá? Antes da gente começar a falar mais profundamente da importância do controle de alergênicos e como implementar dentro dos estabelecimentos, das indústrias de alimentos, tá? A Temis já fez uma apresentação minha, mas aí eu queria, né, trazer aqui para vocês, né? Hoje eu sou pessoa jurídica, então eu presto serviço de consultoria para as indústrias e estabelecimentos de alimentos de forma geral, tá?
Então, aí segue os meus contatos na lateral. Então, quem quiser me contactar para algum tipo de serviço relacionado à área de alimentos, fiquem à vontade, estou aqui à disposição, tá? Eu sou criador também do método César, um método que eu desenvolvi aí, juntando toda a minha experiência prática ao longo de mais de 15 anos atuando dentro de estabelecimentos de alimentos. É um método voltado para capacitar pessoas que querem se tornar consultores de alimentos, tá? Então, se você quer conhecer o método César, entra depois nas minhas redes sociais, você vai entender um pouquinho como é que funciona e etc, tá? E, novamente, reforçar aí o apoio, agradecer, né, do Sindicato dos Alimentos, representado aí pelo seu presidente, que é o André Siqueira. Mais uma vez, obrigado, André. E antes da gente se aprofundar, gente, não tem como a gente não relembrar aí, ou pelo menos passar esse conceito para quem não conhece, tá? Eu sempre canso de dizer que é algo novo, aí muitas pessoas não conhecem, ou se conhecem muito superficialmente, não sabem os impactos, né, da presença de alérgenos na vida de pessoas que têm alergia. Isso compromete a qualidade de vida das pessoas, tá? Eu tenho uma filha que ela é alérgica, ela tem alergia alimentar. Então, uma coisa é você conhecer, entender, estudar, outra coisa é você vivenciar também isso na tua vida mesmo. Então, posso dizer que eu sei bem o que é isso, né? E aí o alérgeno ou alergênio são substâncias de origem natural, tá? Ambientais ou alimentares, que podem induzir uma reação de hipersensibilidade, que é a chamada reação alérgica, em pessoas que são suscetíveis, que entram previamente em contato com o alérgeno, tá? Por que eu estou trazendo o conceito amplo aí do alérgeno, tá? Porque a gente sabe que não existe só alimento que é alérgeno. Existem vários outros componentes, várias outras substâncias dentro da natureza que são alérgenos. Os alimentos alergênicos, por exemplo, eles estão aí na lista do ranking das 10 mais substâncias alérgenas, eles estão em terceiro lugar. Então, quem lidera esse ranking de substâncias, né, alérgenas é os ácaros, né? Então, alimentos estão aí na terceira posição, tá? Perdão pelas fotos, mas a gente tem que trazer algo realmente chocante, que a gente não sabe como é que é o cotidiano dessas pessoas que sofrem com essas alergias, tá? Então, o que são os alimentos alergênicos? Aí, trazendo para o âmbito aqui de alimentos, né? A gente viu que substância alérgena pode ser, de forma geral, não exclusivamente alimento, mas a gente tem os alimentos alergênicos. E aí a palavra alergênico é um adjetivo do alimento com a substância alérgena, né? Isso eu não sabia. Então, quando eu fui me aprofundar no tema e estudar mais ainda, né, foi que eu conheci isso. Alergênico é um adjetivo do alimento que possui a substância alérgena. Então, o alimento alergênico é um alimento que possui uma substância alérgena capaz de causar essa reação de hipersensibilidade nas pessoas suscetíveis, né? Como é que essa reação alérgica ela desencadeia, ela acontece, ela se desenvolve? Por que é importante a gente saber disso? Porque lá na frente a gente vai entender que os mecanismos e os controles que os estabelecimentos de alimentos fazem ou praticam ou devem praticar e aplicar têm relação total com o entendimento de como se desencadeia uma reação alérgica. E quando eu falo aqui da reação alérgica, eu estou falando de forma geral também, não só exclusivo a alimentos alergênicos, tá? Então, a gente tem o nosso sistema de defesa, tá? Em pessoas alérgicas, esse sistema imunológico, ele confunde as substâncias inofensivas presentes ali num produto com a substância alergênica, tá? No caso, o alimento, uma proteína que ele não reconhece. Ele identifica como um inimigo que está invadindo o organismo. Então, ele confunde, tá? E ao ser exposto a um elemento que causa alergia, o sistema de defesa cria o anticorpo, que é a imunoglobulina E, o IgE, tá? Para destruir esse invasor, tá? Uma vez que o nosso sistema de defesa cria essa IgE, essa imunoglobulina, tá? Que é uma proteína que atua como sinalizador, quando penetra no organismo, ele se liga com essas moléculas do alimento, né, já que a gente está aqui entrando em alimentos alergênicos, do alimento com a substância alérgena. E quando esse IgS, imunoglobulina E, se liga com a proteína do alimento, por exemplo, ela produz uma substância, tá? Substâncias chamadas aí de histamina.
Então, a histamina liberada, e essa histamina liberada é que causa os sintomas alérgicos aí, que são os mais diversos, que a gente vai ver um pouco mais lá na frente, mas, se não todos, boa parte de vocês conhecem, tá? Então, inflamações no nariz, nas vias respiratórias, na pele, no trato gastrointestinal, tá? A minha filha, por exemplo, tem ambas, tanto inflamações nas vias respiratórias como no trato gastrointestinal. Ela tem alergia à proteína do leite, tá? E aí tudo aquilo que começou como uma simples confusão do corpo passa a ser uma reação alérgica, né? Esses anticorpos, aí o IgE pode causar vários tipos aí de reações alérgicas, né? Urticárias, enfim, outros sintomas mais graves, até como choque anafilático, que é uma situação mais grave de uma reação alérgica, tá? E indivíduos, dependendo do grau que eles têm de alergia, podem vir até a morrer, né, por uma consequência aí de uma reação alérgica, tá? Bem, ali eu falei de alergia de um modo geral, mas já entrei no âmbito das alergias alimentares, né? E aí, só reforçando aqui, as alergias alimentares são reações a alimentos ou aditivos presentes em alimentos que envolvem mecanismos imunológicos adversos à proteína alimentar, gerando aí a produção de anticorpos, que é o IgE, a imunoglobulina E. Por isso que nos exames que a gente faz para detectar a presença de alergia, né, exame de sangue, você faz o exame aí da quantidade de IgE presente no teu corpo quando tu é submetido a um determinado alimento, tá? E aí, por que ele traz aqui essa diferença aí, essa classificação, essa definição de alergia alimentar, tá? Porque o nosso corpo, ele reage a alimentos não só através de alergia. A gente pode ter algum tipo de reação adversa à ingestão de alimentos que não necessariamente seja aí um mecanismo de defesa imunológica. E aí vamos ver nos próximos slides, tá? Então, como eu adiantei, né, a gente pode ter reação adversa a um alimento não só por uma resposta do organismo de defesa, tá? E aí você pode ter uma reação adversa, seja ela tóxica ou não tóxica, tá? Uma reação adversa, por exemplo, de caráter tóxico, está relacionada a toxinas microbianas, a pesticidas, a conservantes, tá? Quando você come, por exemplo, um alimento contaminado por uma bactéria patogênica, você vai ter uma reação adversa ao alimento, tá? Então, é importante a gente saber essa diferença, porque a detecção da alergia é difícil também, tá? Muitas pessoas confundem os sintomas de uma reação alérgica a um alimento com sintomas de uma reação adversa a um alimento, tá? E uma reação não tóxica, né, relacionada a uma imunorreação, aí sim se classifica como uma alergia alimentar, tá? Então, a alergia alimentar ela pode ter sintomas muito parecidos com uma reação adversa a um alimento, tá? E um exemplo clássico disso, que a gente também vai falar mais lá na frente, é a diferença entre a alergia alimentar ao leite e a intolerância ao leite, tá? Boa parte das pessoas sabem, outras não, que não é a mesma coisa, tá? Então, a intolerância à lactose, que não é a mesma coisa que a alergia ao leite, tá? Ela é uma reação aí adversa a um alimento, mas que não se classifica como uma alergia alimentar, tá? E dentre as principais diferenças está a velocidade de reação do nosso organismo, né? Geralmente, uma reação adversa ela tem um tempo mais longo, né? O organismo reage, demonstra essa reação adversa em um período mais longo. Já as alergias alimentares não, é praticamente imediato, né? De novo, citar o exemplo prático aí da minha filha, lógico, a gente chegava a achar que ela estava forçando, fingindo ali algo, quando ela ingeria um alimento e tinha aquela reação praticamente imediata, tá? Isso é típico de quem tem aí uma alergia alimentar, tá? Bem, vamos mais adiante, tá? Quais são os mecanismos de defesa que o nosso corpo tem aí contra esses invasores, né, que eles enxergam como invasores, tá? São vários. Então, você tem desde inicialmente o bloqueio inicial aí das tuas células epiteliais. Então, eles já causam uma dificuldade da invasão desse ser estranho, tá? Você tem o movimento peristáltico, que controla o tempo de residência no sistema digestivo,
A tua microbiota intestinal, essa todo mundo já conhece, já sabe bem, que ela vai competir com aqueles invasores, tá? E o ácido gástrico e enzimas, né, que estão presentes aí no pâncreas, na saliva e no intestino, que vão fazer a quebra desse antígeno, tá? Então, esses são os mecanismos que o nosso corpo tem de combate às alergias alimentares. Tá? E aí, quando é que de fato acontece uma alergia alimentar? Tá? A alergia alimentar, ela acontece quando você tem a combinação desses 4 fatores que está do lado direito da tela de vocês. Então, eu tenho a presença do antígeno, eu tenho a presença do anticorpo, eu tenho a quebra do mecanismo de defesa, qualquer um daqueles que eu mostrei no slide anterior, e eu tenho a potência e a dose desse alergênico. Combinei esses 4 fatores, eu tenho, por consequência, a alergia alimentar. É assim que ela se desencadeia, a gente falando quimicamente aí das reações, né? Explicando como acontece biologicamente. E eu trouxe alguns dados aí, né, que reforçam aí a situação do porquê, né, que alergias alimentares é algo hoje que tem que ser preocupação grande dos estabelecimentos de alimentos, tá? Por que as empresas têm sim que se preocupar e desenvolver mecanismos para garantir um alimento seguro sendo entregue ao consumidor, e mais lá na frente a gente vai ver como é que as empresas podem fazer isso, tá? Então, dados aí mundo afora. 20% da população apresenta reações adversas a alimentos, tá? Então, não só alergia alimentar, reações adversas de um modo geral, seja ela toxicológica ou não tóxica, tá? 15 milhões de americanos apresentam alergias alimentares, tá? Diante da população de lá é um número pequeno, mas quando a gente olha assim, o número absoluto é grande, né? Eu enxergo como um número grande, 15 milhões, tá? Nos Estados Unidos, ele acomete 6% das crianças e 3,7% dos adultos. Na Europa, 7% das crianças e 2% dos adultos. E no Brasil, apesar de não terem dados estatísticos confiáveis, esse é um número aí apresentado pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, né, a ASBAI, que fala que 6% das crianças e 3% dos adultos aí sofrem de alergias. Esses números, como o André falou, né, existem fontes que apresentam números maiores, né? Então, a gente não tem tanta certeza. A própria vigilância sanitária fala de crianças, né, entre a faixa ali dos 5, 6 anos até os 8, de um número aproximado do que o André falou, 8%. Né? Lembrando que, aí tem um asterisco, são crianças até 3 anos. Tá? Casos de alergias alimentares em crianças teve um aumento aí de 50% entre 1997 e 2011, ou seja, como eu falei lá no início, é algo que cresce absurdamente, principalmente nos países mais desenvolvidos, mais industrializados. Tá? A indústria americana estima um custo aí de 25 bilhões por ano, né, com controle de alergênicos, com combate a alergênicos, com recall de produtos envolvendo alergênicos, com qualquer situação dentro da cadeia de alimentos envolvendo alergênicos. Né? Então, é muita grana. A cada 3 minutos há um atendimento emergencial em um hospital, tá? E nesse atendimento há um risco de choque anafilático. Nos Estados Unidos, casos de alergênicos não declarados nos rótulos representam 40% dos recalls, né, reportados no último quadrimestre aí de 2013. Tá? A gente sempre vai trazer mais dados quando a gente falar sobre esse tema, Europa, Estados Unidos, porque não é novidade para a gente, eles estão avançados nesse tema, assim como vários outros em comparação com a gente, com o Brasil. Tá? E o Brasil não possui aí uma alimentação estatística confiável, né, acerca do tema. Tá? Bem, as alergias, por isso que eu coloquei o asterisco lá, nas crianças até 3 anos, elas tendem a desaparecer com a idade. Né? Então, por isso que você encontra mais crianças alérgicas do que adultos. Tá? E aí eu não cheguei lá ainda, mas quando eu chegar, eu ia comentar. Alergias são mais presentes em crianças e a intolerância, por exemplo, à lactose é mais presente em adultos. Tá? Mas a alergia é algo que, como
boa parte sabe também, é algo que ela pode ir, mas ela pode voltar. Inclusive acometer adultos aí que já não têm alergia ou passam a desenvolver uma alergia que nunca tiveram, tá? Bem, quais são as características das alergias alimentares, tá? A reação alérgica, ela acontece em segundos quando o indivíduo é exposto à substância que é alérgico. Então, como eu falei, essa é uma das principais diferenças de uma alergia alimentar para uma reação adversa, tá? E, de novo, repetindo, é muito comum as pessoas confundirem uma reação adversa a um alimento, né? Seja ela tóxica ou não, com uma alergia alimentar. Tá? A concentração da substância pode ser tão baixa quanto a 1 ppm que o sistema imunológico responde. Tá? Então, dependendo do grau da alergia que você tiver, né, e aí os médicos conseguem interpretar isso através dos laudos laboratoriais dos exames, né, quanto mais a produção de IgE no teu organismo, né, mediante a submissão a uma substância alérgica de um determinado alimento, né, maior é o teu grau de alergia. Tá? Existe uma classificação dos graus de alergias alimentares. Tá? Para alguns indivíduos, baixa uma quantidade ínfima, muito pequena, para que ele desenvolva ali uma alergia que, de repente, pode ser até muito, muito grave. Tá? O indivíduo ele passa a ser alérgico quando ele é sensibilizado, o que acontece na maior parte da infância. Tá? Então, é o primeiro momento que ele tem contato com aquele alimento, é o primeiro momento que ele tem contato com aquela substância, então ele passa a ser sensibilizado a partir dali. Tá? Não existe ainda uma explicação científica de como surge aí as alergias alimentares nas pessoas, principalmente nas crianças. Tá? Existe, vou fazer propaganda aqui do Netflix, tá, pessoal? Um seriado muito bom no Netflix, que não fala exclusivamente, especificamente, de alergias, ele fala de fraudes alimentares, que é o Rotten, tá? R-O-T-T-E-N, Rotten. Ele tem 2 temporadas dele, e o segundo episódio da primeira temporada, além de falar de fraude alimentar, ele fala de alergia a amendoim. Então ele fala de forma geral sobre as alergias, é muito bom esse episódio, eu recomendo. Tá? E eles falam lá que os cientistas não conseguiram descobrir ainda como surge essas alergias. Né? O que é fato hoje é que elas estão mais presentes aí nos países mais desenvolvidos e mais industrializados. Tá? Bem, e quais são os principais alimentos alergênicos aí? Eu coloquei aí em uma ordem, né, de frequência em que elas acometem tanto crianças como adultos. Tá? Então, nas crianças, o alimento mais alérgeno, né, mais alergênico para as crianças é o leite de vaca, né, 2,5%. E aí surgem aquelas polêmicas, né, o leite de vaca é feito para o ser humano, não é... Enfim, pode ser até um tema para uma outra live, um outro webinar. Tá? Seguido do ovo, em torno de 1,3%, o amendoim 0,8%. Tá? Isso aqui é mundial. Tá? Então, por exemplo, se eu for levar esses dados para os Estados Unidos, você tem o amendoim liderando aí para crianças como o alimento mais alergênico. Tá? Trigo, cerca de 0,4%, a soja, cerca de 0,4% também, e aí você vai diminuir. Nos adultos, né, é diferente. O alimento mais alergênico é frutos do mar. Né? E aí eu duvido que não tenha uma pessoa nessa live que não levante a mão para dizer que conhece alguém que tem alergia, a frutos do mar. Tá? Seguido do amendoim, de nozes, 0,5%, peixe, leite de vaca e ovo. Tá? Bem, aí, indo para um tema que eu acabei antecipando um pouco, tá? É importante que a gente, principalmente que é do segmento da área de alimentos, não confunda a alergia alimentar com a intolerância alimentar. De novo, boa parte de vocês já deve saber essa diferença, outros não. Né? Então, vamos, nem que seja relembrar aqui. Então, a intolerância ela não é uma alergia. Tá? Ela é, como eu falei lá anteriormente, uma reação adversa ao alimento e depende da quantidade que você ingere. Tá? E aí você vai dizer assim, poxa, Juliano, tu também, hein, tem todos os problemas aí na tua casa. Minha esposa ela tem intolerância à lactose. Mas a intolerância à lactose ela é presente em muitos adultos. Né?
E é bom porque a gente aprende aqui dentro a vivenciar com essas situações, né? Então, a minha esposa, ela sabe que quando ela ingere uma quantidade maior de alimentos aí, né, derivados do leite, ela tem uma reação mais severa. Quando ela ingere uma quantidade menor, ela tem uma reação menos severa. Então, quem tem intolerância sabe que é assim que funciona, né? Quanto maior a quantidade que você ingere, maior vai ser a tua reação adversa, ou mais intensa, né? E aí um exemplo de uma intolerância alimentar, já adiantei também na minha fala, é a intolerância à lactose. E o que é que significa isso, né? O indivíduo ele não possui a enzima que vai degradar aquela proteína do alimento, tá? Então, o indivíduo não possui a lactase, ou não tem ela em quantidade suficiente para degradar a proteína do leite, a lactose, tá? Então, só para vocês entenderem, clarificar um pouco mais ainda, né? Minha esposa tem intolerância à lactose, que é uma proteína do leite. A minha filha tem alergia alimentar à proteína do leite. Poxa, mas a lactose, você falou que é proteína do leite, e a tua esposa é intolerante, mas o leite não tem só a lactose de proteína. Então, por exemplo, a minha filha é intolerante à caseína, que é uma das proteínas do leite. Tá? Intolerante não, perdão, alérgica. Como a lactase hidrolisa a lactose em glucose e galactase, sem a presença dela, ou o indivíduo não tendo ela em quantidade suficiente, o que é que vai acontecer? A reação alérgica, né? Perdão, a intolerância, uma reação adversa no organismo do ser humano, né? E aí, como exemplo, eu trouxe aqui a diarreia, né? E aí, ambas, tanto a alergia quanto a intolerância, elas são comuns no primeiro ano de vida, não que exclusivas, né? São muito comuns no primeiro ano de vida. Ela incide aí em torno de 10% das crianças, né? E os sintomas passam a melhorar a partir do segundo ano de vida, tá? Aí, vamos pegar essa definição do que a gente fez de tudo agora, de alimentos alergênicos, tá? E vamos trazer ela para dentro das empresas, dos estabelecimentos de alimentos e das indústrias, tá? Antes da gente fazer isso, outro dado que eu trago aqui para vocês é da quantidade de alimentos envolvidos com alergias alimentares. Então, diferente do que a gente pensa, né, ou imagina, existem aí pelo menos 170 alimentos classificados como alergênicos dentro da literatura científica, tá? Poxa, 170 tudo isso? Mas eu trabalho dentro da indústria, eu conheço uma lista que é divulgada pela Vigilância Sanitária, eu conheço uma lista divulgada aí internacionalmente por um órgão chamado Codex Alimentares, e não fala de 170. Não, e a gente vai explicar por quê, tá? Se a gente fosse tratar, se as empresas, os estabelecimentos, as indústrias fossem tratar de todos os 170 ou mais, né, alimentos aí classificados como alergênicos, a indústria, o estabelecimento de alimentos não ia dar conta. É impossível você conseguir cuidar aí de tudo isso, tá? E aí é onde entra, né, a questão aí da definição dos 8 grandes alergênicos mais sérios, que provavelmente boa parte de vocês já deve ter ouvido falar, tá? Por razões práticas aí, os produtores de alimentos devem concentrar sua atenção no grupo dos 8 grandes alergênicos mais sérios, ou The Big 8, né? Os grandes 8, tá? Ah, Juliana, mas isso só por uma razão prática, para facilitar para os produtores de alimentos? Não, né? Então, os órgãos internacionais aí, de defesa do consumidor, de proteção do consumidor, e lógico, as empresas também têm sua responsabilidade com os seus clientes, com os seus consumidores, para eles chegarem, né, nesse afunilamento, houve aí, lógico, né, uma base científica muito forte, tá? E onde que está essa base científica muito forte? The Big 8, né, os grandes 8, juntos, esses alimentos são responsáveis por cerca de 90% das reações alérgicas de hipersensibilidade de alimentos, tá?
Então, se não tem como eu focar em tudo, e os outros alimentos aí, fora esses 8, né, causam pequenas reações em quantidade muito pequena, houve um consenso mundial com uma base científica muito forte das indústrias dos estabelecimentos de alimentos focarem nesses 8, que são responsáveis aí por quase toda, né, por quase a totalidade aí, das situações de reações alérgicas aí, mundo afora. Tá? Então, esses 8 alimentos são os que geram 90% das alergias. Né? Quem são eles? Aqui no slide anterior tá. É o leite, é o peixe, é o amendoim, é a soja, são os crustáceos, o trigo, o glúten, o ovo e as nozes, né? Falando aí de forma geral. Bem, explicando aí, então, ele teve uma base de estudos clínicos científicos, tá? Que foi formalizado pelo Codex Alimentários, aquela instituição, né? Aquele órgão internacional aí que tem relação, né, com a cadeia de alimentos, tá? E aí eles viram, através desses estudos clínicos científicos, que 90% das alergias alimentares está relacionada a esses 8. Porém, né, o Codex ele não engessa e ele não traz isso como uma lei, ele traz como uma orientação, assim como é aí a publicação dos seus códigos. Né? Não são leis, são documentos orientativos e que, por ser uma referência mundial aí, na área de alimentos, são fielmente seguidos. Né? Cada país pode alterar essa lista de acordo com as suas particularidades, com as suas considerações locais. Tá? Por exemplo, no Canadá, eles incluíram, além desses grandes 8, as sementes de gergelim e a mostarda. Tá? E aqui no Brasil, tá? Além dos 8, foram incluídos aí mais 11 itens como os alergênicos mais sérios, se é que a gente pode chamar assim, tá? Aí aqui no Brasil a gente tem, lógico, a referência Codex dos grandes 8, mas a gente tem a lista dos 18 alergênicos mais sérios, né? Então, além dos 8, foram incluídos aí avelã, macadâmia, nozes, pecan, pistaches, pinhole, castanha de caju, castanha do Brasil ou castanha do Pará, castanhas de forma geral e o látex natural. Juliano, então no Brasil não são 8, são 18? É isso mesmo. A gente tem 18 alergênicos que são considerados mais sérios e merecem um controle mais rigoroso, inclusive seguindo as diretrizes aí da vigilância sanitária e as legislações, né, em vigor atualmente, tá? Bem, aí vamos lá. Os Estados Unidos, aí eu vou só explicar o que a gente falou no slide anterior, que fala sobre as particularidades de cada país, né? O país altera de acordo com as suas particularidades. Aí lembra do amendoim que eu falei lá atrás? Então, os Estados Unidos, o principal causador de alergias é o amendoim, tá? 1% das crianças americanas tem algum tipo de sensibilidade ao amendoim. E por que essa alta incidência? Por um costume, por um hábito, né, regional. Tá? O amendoim lá, o produtos à base de amendoim, ele é muito popular. É um produto que se popularizou muito nos Estados Unidos. Tá? Produto introduzido muito cedo na dieta das crianças. Tá? E por esse motivo, ele aí é o que se destaca como o maior causador de alergias. Então, por isso que depende aí da cultura, né, de uma questão regional de cada país. Né? E aí eu vendo isso aqui, não tem como eu lembrar dos filmes americanos que eu assisto, né? Sempre que você vê uma pessoa passando pasta de amendoim no pão, numa torrada, eles passam pasta de amendoim em praticamente tudo, né? Então, é um hábito, um costume alimentar, e essa lista pode variar. Está aqui o exemplo aí de uma situação, tá? Que justifique. Bem, aí vamos falar agora do controle desses alergênicos, tá? Poxa, eu sou profissional da área, eu trabalho dentro de uma indústria, eu tenho o meu estabelecimento de alimentos, eu tenho um restaurante, eu quero me preocupar com o meu consumidor, tá? Eu tenho produtos que são alérgicos, eu tenho um produto que é formulado à base de vários outros alergênicos, como é que eu tenho que controlar, tá? Primeiramente, vamos pensar no consumidor. Qual é a opção que o consumidor tem para evitar a alergia? Né? E aí eu botei
esse menininho aí, né, surpreso aí com a dúvida, né? E aí, qual a opção que eu tenho, que a gente tem, a gente que é alérgico, para evitar a alergia, né? E morreu. A única opção que a pessoa alérgica tem para evitar a alergia é evitar a ingestão desse alimento. Não existe nenhum desenvolvimento tecnológico, científico ainda, né, para isso. Então, hoje, atualmente, até como eu falei no exemplo do seriado, né, do Rotten, né, que não existe explicação científica de como surgiu. Os cientistas se desdobram todos os dias, mas eles não conseguiram explicar ainda, não conseguiram chegar aí de como, né, as alergias se desenvolvem e o que poderia ser feito para evitar isso. Então, hoje, unicamente, para você evitar a alergia, quem é alérgico a um alimento, a única solução, o que você tem que fazer é evitar a ingestão. E é a partir desse slide, pessoal, que eu chamo a atenção de vocês, profissional da área, para afirmar com toda propriedade que nós temos uma responsabilidade muito grande, tá? A gente que produz alimento, que invasa alimento, que elabora um alimento, desenvolve um alimento, a gente tem que fazer tudo isso pensando nessa população, que é uma população que cresce a cada dia e que tem pessoas dentro da sua casa. Eu tenho minha filha aqui, por exemplo, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. O produtor de alimento ele tem uma responsabilidade muito grande com isso, tá? É lógico que eu não estou aqui querendo transformar em um bicho de 7 cabeças algo sem solução. Tem solução sim. Mas é importante a gente lembrar que a gente tem uma responsabilidade muito grande. E que para a gente é algo muito novo. Volto a falar de novo. A legislação mais nova em vigor, que é a completa que a gente tem, é de 2015, que passou a vigorar, né? As empresas tiveram um ano para se adequar, vou falar, já estou antecipando aí um pouco dos próximos slides. Ela passou a vigorar a partir de 2016, né? Foi publicada em 2015, tiveram um ano para se adequar, começou a ser cobrada, digamos assim, a partir de 2016. A gente tem 4 anos só, é tudo muito novo para as indústrias, né? Então a vigilância enxergou que isso também não podia ser jogado, eles têm um papel de contribuir também, tá? Então vamos lá. O alergênico, o potencial de você ingerir ele de forma acidental é muito alto, certo? Então, por exemplo, eu posso ter aí um produto, né, que tem a presença de um alergênico ali, né, simplesmente por uma falha de rotulagem, tá? Ele tem um alergênico presente, ele não é rotulado, não é declarado no seu rótulo, isso é uma falha de rotulagem, tá? Isso está associado ao quê? A responsabilidade da indústria, do produtor do alimento, tá? Ele pode vir de uma contaminação cruzada, tá? Ou seja, o teu produto ele não tem alergênico, mas tu processa ou de alguma forma o teu produto teve contato com outro produto alergênico antes de ser embalado. Ah, Juliano, mas ele teve só o contato. Mas lembra lá atrás que eu falei que para alguns indivíduos um PTM é o suficiente para desencadear uma reação alérgica que inclusive pode chegar a ser até fatal? Então, contaminação cruzada também está relacionado à responsabilidade e ao papel do produtor de alimentos, né? Eu coloquei indústria, mas a gente tem que falar do produtor, do processador de alimentos, tá? E as falhas de limpeza também, né? Que aí tem uma relação com a contaminação cruzada, tá? Se eu produzo em linhas separadas, né? Mas se eu produzo em mesma linha e eu vou rodar um produto que não é alérgeno, um alimento que não é alergênico, depois eu rodar um outro que é alergênico, contrário, perdão, eu vou contaminar aquele produto se eu não fizer a limpeza da linha, né? Não existe lei que impeça você de usar a mesma linha, né? Até porque a gente sabe que isso, eu ter linhas dedicadas, exclusivas para um produto alergênico e outro que não é, isso demanda investimento, né? Então, a lei não obriga você a ter linhas separadas, exclusivas. Basta que você tenha procedimentos aí muito bem orientativos de como você fazer a limpeza e evitar essa contaminação cruzada, tá? Vamos lá. Então, galera, não tem como a gente dizer que a indústria, o produtor de alimentos, ele tem uma responsabilidade muito grande, tá? Ele tem a responsabilidade de informar os consumidores sobre a presença de ingredientes alergênicos em seus produtos e de tomar medidas apropriadas para reduzir ao mínimo os riscos dos consumidores alérgicos entrarem em contato, né, com esses alergênicos não citados nos rótulos, tá? Vou dar uma acelerada aqui que o nosso tempo está curto, né?
Então, a alergia alimentar é um problema complexo, é um problema muito sério, né? E geralmente para o qual não há soluções tão baratas e simples, tá? Não existe tão baratas e simples, mas existem soluções aí viáveis, tá? Bem, e aí, em torno de que giram essas soluções, né? Como eu falei, Europa, Estados Unidos, né, largaram na frente do Brasil, tá? E tudo com eles lá começou com uma política para evitar a contaminação pelos alergênicos, tá? Então, toda essa história que hoje boa parte de nós conhece, de procedimentos de limpeza, de linhas compartilhadas, de testes da presença de alergênicos nas linhas, de você fazer seleção de fornecedores, de ter cuidado com as embalagens, de fazer questionários, de adotar sistemas de gestão de segurança dos alimentos, tudo isso envolve uma política para evitar contaminação pelos alergênicos, que Europa e Estados Unidos estão à frente aí do nosso país, tá? Para você desenvolver essa política, você precisa aí criar uma mudança de cultura, né? Hoje se fala muito, por exemplo, de cultura de food safety, cultura de segurança de alimentos, tá? No qual os alergênicos estão dentro, né? Mas a gente pode ir um pouco mais atrás e olhar para a cultura organizacional, tá? Então, qual a cultura organizacional da empresa que você faz parte, da empresa que você presta serviço ou da tua empresa, tá? É uma empresa que tem realmente uma preocupação com o consumidor desse ponto de vista. Então, se ela tem essa preocupação, se isso acontece ou vem aí top-down, né? Desde o mais alto cargo, do presidente, do proprietário, enfim, o desenvolvimento dessa política, né, ela vai fluir de uma forma mais natural, de uma forma mais simples, porque você tem aí todo um DNA propício para você provocar essa mudança cultural, tá? E a aplicação e manutenção dessa política depende muito de esforços contínuos, né, de lideranças, né, do chão de fábrica, dos cargos mais estratégicos, enfim, tá? E aí a presença de um alergênico em um produto, né, dentro da indústria ou dentro de um estabelecimento, né, que produz alimentos, ele pode acontecer de algumas formas, né, essas 3 formas principalmente. Ou uma contaminação cruzada de um ingrediente, seja antes ou após receber, né, esse ingrediente, tá? Ou através de uma formulação errada, por um erro operacional, por um erro pessoal de pesquisa e desenvolvimento, enfim. Ou por um contato com um alergênico de outro produto, né? Seja por falhas de limpeza, por questão de compartilhamento de linha, né? Ou, enfim, aí indo bem dentro aí dos temas mais atuais, né? De uma situação envolvendo defesa dos alimentos, tá? E quais são os programas que são normalmente utilizados para o controle de alergênicos, né? Então, a Temis até falou um pouco lá na introdução, tá? E a gente vai ver um pouco mais lá na frente que a própria legislação da vigilância sanitária fala isso, né? Se você tiver uma boa base de BPF e de APPCC, você não vai ter dificuldade para o controle dos alergênicos, tá? Porque BPF envolve tudo isso que eu até coloquei de forma separada, e se a gente for olhar de forma bem geral, está dentro do BPF, o controle, né, de manutenções, tá? Porque a manutenção é uma área que carrega contaminação cruzada, um controle de higienização de equipamentos, né, de funcionários que também podem ser vetores aí de contaminação cruzada por alergênico, né, de gestão de fornecedores que também está dentro do BPF, de uma rastreabilidade e recall, né, e de uma PPCC e de um controle de rotulagem, tá? Então, o próprio guia da vigilância sanitária, a RDC, o guia da RDC, né, gira em torno desses controles aí. E o guia também deixa claro, né? Vou falar mais lá na frente, mas ele deixa claro, se você tiver um programa de boas práticas de fabricação, né, bem estruturado, um alicerce bem feito, bem robusto, e uma PPCC bem forte, né, você não vai ter dificuldades aí no desenvolvimento de um PCAL, tá? Programa de controle de alergênicos, tá? Bem, Juliano, a gente falou aí de alergias, a gente falou dos alergênicos, né? Você comentou aí sobre a responsabilidade, o papel das indústrias, quais são os principais programas, onde que está o segredo
para eu ter um bom programa de controle de alergênicos, que é fortalecer as minhas boas práticas ou ter elas bem desenvolvidas, é eu ter um sistema, né, de controle aí de perigos, né, que é o sistema APPCC, tá? Mas isso tudo está relacionado a alguma legislação, e quais são essas leis, né? Então vamos ver quais são as leis nacionais, tá? A gente tem aí 3 legislações que são anteriores à RDC 26, que é a de 2015, que eu comentei por várias vezes aqui ao longo da nossa live, tá? Mas são leis muito superficiais, né? Para quem não conhece, estou lhes apresentando agora. A RDC 59 de 2002, na verdade, ela não é exclusiva e específica de alergênicos. É a legislação que, de forma geral, fala como é que deve funcionar a rotulagem de alimentos embalados. Ponto. Não tem nada de alergênicos nela. Eu só trouxe ela aqui porque ela tem relação com a legislação de rotulagem de alergênicos, que é a RDC 26 de 2015. Tá? Juliano, então, já que a 259 não tem, você falou que a 26 de 2015 é bem nova, e é mesmo, 2015, passou a vigorar em 2016. Quais eram as legislações que o Brasil tinha para alergênico? RDC 40 de 2002, né, que determina o regulamento técnico para rotulagem de alimentos e bebidas embaladas que contêm glúten. E lei número 10.674 de 2003, que obriga que os produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença de glúten como medida preventiva e de controle da doença celíaca, que para mim, né, é até um pouco redundante. Tá? A RDC 40 diz que os alimentos que tinham, que tem glúten, tá? Alimentos e bebidas, tem que declarar no rótulo. Contém glúten. Depois, um ano depois, veio a lei lá, federal, que diz que todos os alimentos e bebidas, na verdade, indiferente de ter glúten ou não, precisam ter lá rotulados. Contém glúten ou não contém glúten. Então, perdão, tá, gente? Pode ser que eu precise me aprofundar e ler mais um pouco essas legislações, mas para mim a RDC 40 ela passou a não servir mais, já que eu tenho uma lei federal que diz que tudo tem que dizer se tem glúten ou não. Tá? De novo, peço desculpas, não sou conhecedor de 100% de tudo, pode ser que falte eu me aprofundar aqui um pouco. Mas o meu entendimento é isso, a RDC 40 não faz mais sentido. Tá? Beleza, Juliano, mas a gente viu que tem os 8 alergênicos principais, que a gente tem uma lista aqui, que foi publicada aí, lógico que alguns anos depois, dos alimentos mais perigosos aí, do ponto de vista de causar alergia, mas antes dela eu tinha a lista dos 8 mais. E os outros? Né? Eu estou falando aqui só de glúten, né? Só dos derivados aí do trigo. Não tinha legislação, gente. Por isso que eu falei que é muito novo, né? Então, tem muito estabelecimento de alimentos aí, é fato isso, que não sabe para onde ir na hora de implementar um PCAL. Tá? A BPF, a PPCC, a base, vai te trazer tudo, facilita sim. Tá? Mas a gente não pode dizer que você tem um BPF ou um PPCC, você tem um PCAL, você tem um controle de alergênicos. Né? E quem entende um pouco mais sabe que o que eu estou falando, né, é a mais pura verdade. Tá? Então, mesmo após 4 anos, que para mim é muito pouco, né, a gente tem muita indústria que ainda precisa, produtor de alimentos que precisa se adequar. Mas vamos lá, o que é que essas indústrias, esses estabelecimentos podem fazer, como eles devem fazer? Tá? Continuando, né? Aí depois dessas legislações, a gente teve a RDC de 2015, a 26, publicada em 2015, né? Então, mais embaixo da figurinha desse cara assustado, tem aí que ela começou, né, a ser cobrada em julho de 2016, tiveram um ano para se adequar, né? Ou ela dispõe sobre os requisitos de rotulagem, né, para alimentos que causam alergias alimentares. No seu artigo 6, né, ela fala como é que tem que funcionar os rótulos, tá? Então, alimentos, ingredientes e etc. Então, os alérgicos tem que ter contém, aí o nome do alimento que causa alergia, tá? Ou contém derivado de, aí o nome dos alimentos que causam alergia. Ou, né, contém nome dos derivados que causam alergia e derivados dele, né? São as duas coisas, contém ele e os derivados.
Ou contém ele, ou contém os derivados dele, ou contém ele e derivados de outros, tá? Fala isso. Ah, Juliano, mas eu vi e eu ainda vejo em rótulo de alimentos o pode conter traços de ou contém traços de. Se vocês virem, gente, e até as pessoas que trabalham em estabelecimentos e são proprietários de alimentos e não sabiam disso ainda, saibam que isso é ilegal, né? O pode conter traços de ou contém traços de não existe mais, né? Com a legislação RDC 26/2015, isso passou a não existir mais. Então, quem tem isso em seu rótulo, corra para tirar, tá? Porque, inclusive, o prazo para se adequar já passou há muito tempo, tá? E quem continua colocando, trate de não colocar mais, porque não pode, tá? Então, trouxe 3 exemplos aí. O de baixo, inclusive, não tem nada a ver com traços de, mas se vocês virem, né, é muito comum a gente ver ainda falha de rotulagem por alergênico, né? Conversa aí de bastidor, eu estava conversando com o André, e ele comentou, né, sobre a questão dos rótulos, né? Rótulos de alergênicos é um problema grande hoje, tá? E como a gente viu lá nos Estados Unidos, são os maiores, um dos grandes maiores causadores de recall de alimentos, ou seja, prejuízo para os produtores, para as indústrias de alimentos. E esse rótulo diz assim, o de baixo, né? Contém ovos, pode conter leite e trigo. Não contém glúten. Então, como é que pode conter trigo e não contém glúten, né? Então, a gente que é profissional da área, né, os empresários e os proprietários de estabelecimentos precisam entender, é aí que eu falo, da importância de você ter um profissional técnico, né, gabaritado, né, que conheça, né, do negócio, né, de alimentos, de legislação, para não permitir que um produto desse chegue, né, à rua, né? Então, quem faz isso não faz com algum objetivo de prejudicar alguém, faz por falta de informação, mas essa empresa pode ter um grande prejuízo, né? E aí o traços D subiu, né? Então, de onde vem o traços D? Só para a gente explicar rapidinho aqui, vou tentar resumir rápido porque o tempo está curto, né? Não tinha legislação no Brasil, tá, que falava de rotulagem de alergênicos. Muitas empresas colocavam os traços D. Essas empresas que colocavam eram empresas que, de certa forma, tinham uma certa preocupação, né? Ou porque seguiam diretriz de uma matriz aí multinacional, né? Ou porque seguiam diretrizes de legislações de outros países, mas você não tinha obrigação, na verdade, era de declarar nada. Então, as empresas colocavam isso porque também elas não conseguiam, né, ou não tinham ainda uma cobrança, não tinham essa sensibilidade da preocupação de não levar esse alergênico, né, dentro do produto, ou que uma quantidade ínfima podia causar uma reação alérgica até bem severa, né? Então, eles pelo menos declaravam, pode conter traços de. O traço é uma substância em pequena quantidade, né? E os caras, não consigo separar a linha, não consigo limpar, vou declarar aqui que pode conter traços, né? E aí declaravam, né? Era até uma boa intenção, tá? Mas hoje, assim, é lei, as empresas têm que adotar um programa de controle de alergênicos e não pode ter o traços de, tá bom? Ainda sobre a RDC, tá? Aí, inciso 2 do mesmo artigo, para os produtos destinados exclusivamente ao processamento industrial ou para serviços de alimentação, a informação pode vir aí nos documentos que acompanham, né? Em uma nota fiscal, em um laudo, não necessariamente rotulados, aqueles produtos que vão ser utilizados para processamento, né? Compra em grande quantidade vai ser processado, tá? E as alterações na lista dos principais elementos que causam alergia devem ser solicitadas mediante uma petição, né? Você tem que fazer uma avaliação de risco para incluir novos produtos alergênicos na lista lá, dos 18 lá da RDC, tá? O artigo 8º fala das advertências aí, tá? E aí fala das características do rótulo, né? Caixa alta, negrito, etc. Vou pular, tá, gente? Isso aqui é legislação básica, vocês conseguem acessar aí no portal da Vigilância Sanitária, tá? Lá no final eu trago todas as referências bibliográficas da apresentação e a Temis, né, Temis vai disponibilizar a apresentação depois aí para vocês nos canais de comunicação, tá? E o artigo 9º fala que os alimentos, ingredientes e aditivos, né, alimentares aí não podem veicular qualquer tipo de alegação relacionada à ausência de alimentos alergênicos, tá? Só para esclarecer também a legislação.
Aí dentro da RDC você tem a lista dos 18, tá? Então, já li aqui, não vou me prender a ela, tá? Então, você encontra dentro da legislação. O artigo 7º fala que nos casos em que não for possível garantir a ausência de contaminação cruzada, você tem que declarar, né? Pode conter, né? Não é pode conter traços, tá? É pode conter, e aí os nomes comuns dos alimentos que causam alergias alimentares, tá? Eu trabalho numa fábrica que beneficia ou processa um produto que ele mesmo é alergênico, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa indústria que trabalhava com trigo. O nosso produto saía lá, o produto, né, que eu trabalhava saía lá, né? Contém glúten, lógico, né? Tem trigo, tem glúten. E esse produto, né, o trigo in natura, ele poderia vir misturado com outras sementes, né? Outros grãos, né? Chama de grãos armazenados, tá? Então, ele podia vir misturado com soja, com centeio, com cevada. Então, os rótulos dos produtos produzidos por essa empresa tinha lá, contém glúten e pode conter centeio, cevada, soja, tá? Então, o rótulo hoje contém derivados, contém derivados ou pode conter quando você não consegue separar e ele está proveniente aí na contaminação cruzada. Tá? A utilização da declaração estabelecida, né, deve ser baseada em um programa de controle de alergênicos, o PCAL, né, o famoso PCAL. Então, foi aí, a RDC 26 de 2015, que a Anvisa determinou que as indústrias dos estabelecimentos de alimentos têm que ter um programa de controle de alergênicos. Tá? Vamos lá. Por entender que era algo novo, né, que as indústrias estavam tendo dificuldades, as empresas estavam tendo dificuldades, a Anvisa publicou aí, né, em 2016, um guia orientativo, dando diretrizes, né, sobre a implantação de um programa de controle de alergênicos, o PCAL, né, que teve a sua versão 1 publicada aí em abril de 2016 e a versão 2 publicada em outubro de 2018. São duas versões, eu tenho que seguir as duas? Não, você vai seguir só a versão 2. Até porque da versão 1 para 2 só duas coisas mudaram, né? Então são coisas bem simples, tá? Uma informação, não lembro exatamente o que era, mas acho que era em relação ao tamanho, né, dos dizeres do rótulo, em algum trecho, eles esqueceram de colocar lá no guia, e uma referência bibliográfica, somente isso. Então foi coisa muito simples, né? Então, eu estava seguindo as diretrizes do guia 1 e tem um 2, eu não sabia. Nada a ver, gente. Então, sem problema, tá? E PCAL, né, Programa de Controle de Alergênicos, é a ferramenta de gestão para empresas, né, que a Vigilância Sanitária sugere, né, direciona e construiu até um guia muito bem escrito, por sinal, que dá diretrizes de como a empresa faz para desenvolver, né, o seu sistema, o seu programa de controle de alergênicos. Né? E essa frase que está aí tem no próprio guia. Esse programa de controle de alergênicos, deve ser aplicado de forma integrada aos BPFs e ao sistema PPCC. Gente, quem tem sistema de gestão de segurança de alimentos sabe que isso, né, até olha para isso e diz assim, mas isso é lógico. Né? Por quê? Para mim implementar um sistema de controle de pontos críticos, né, uma PPCC, né, os meus planos, a PPCC, etc., eu preciso ter um programa de pré-requisitos que é um BPF. Dentro do meu APPCC, visão sistema de gestão, né, atual, alérgeno é um perigo. Então, isso acontece de forma natural. Né? Quem tem sistema de gestão, seja certificado ou não, acontece de forma natural. Tá? Por isso que eu digo que quem tem, né, viu, Temis? Quem tem sistema de gestão implementado, né, isso já está na natureza do teu sistema de gestão, você prevê, né, todos os riscos aí associados a um alérgeno, a um alimento alergênico, e fazer todos os controles necessários para você minimizar ou eliminar o perigo, né, alérgeno aí no teu processo e no teu produto final, consequentemente. Tá? Vamos lá, o próprio guia, no seu item 8, ele também diz quais são os aspectos relevantes para o controle de alergênicos, que são esses 7 aspectos aí. Tá? Você tem que controlar a matéria-prima, processo produtivo. O microfone de alguém está ligado.
funcionários e colaboradores, tá? Armazenamento, transporte, todos esses 7 pontos. Tá? No seu item 13, o próprio PCAL diz quais são os documentos, né, que você tem que ter, como é que a estrutura do teu documento de PCAL, né? Então, o teu documento de PCAL, né, o teu programa de controle, tem que ter o resultado da avaliação da presença de alérgeno nos produtos que você faz previamente lá, quando você recebe as suas matérias-primas. Tem que ter quais são as etapas críticas do PCAL e a descrição das medidas de controle, né, que são alternativamente, né, pode estar anexada aí aos teus POPs. Tá? Tem que ter o conteúdo, né, que tu usou para capacitar os teus funcionários e dizer qual é a frequência que tu faz essa capacitação dos teus funcionários em controle de alergênicos. A gente está falando de controle de alergênicos, tá, gente? Eu tenho uma PPCC, eu treino os caras lá em segurança de alimentos e a PPCC. Serve? Bem, serve dependendo, se você comprovar que dentro do teu programa de treinamento de segurança de alimentos e de a PPCC, né, você fala lá em algum momento, e até com uma certa propriedade, sobre controle de alergênicos. Tá? Você tem que ter, dentro desse teu documento, a forma e frequência do monitoramento do programa, né? Como é que você monitora ele, com que frequência, quais são as principais falhas de processo e as ações corretivas que você definiu, né, para corrigir essas falhas que levaram aí o teu alimento a ser contaminado por um alergênico, tá? Quais são as situações que levam você a reavaliar o teu programa? Poxa, melhoria contínua. Então, meu programa falhou. Eu tenho que aprender com as minhas falhas, com as minhas não conformidades, para fazer essa reavaliação dele. Quais são os resultados da validação do programa quando adotado? Eu estou falando de palavras aí muito comuns para quem tem sistema de gestão. Monitoramento e verificação. Né? E a rotulagem dos alimentos que causam alergias alimentares adotada para cada produto da empresa. Vou dar uma pisada aqui no acelerador. Está acabando. Poxa, né? Vou até respirar aqui. Né? Legislação, RDC 26, prazo para adequação de 1 ano. Né? Eu lembro que nesse período de transição aí, muitas empresas tiveram grandes prejuízos, né? Porque imagina aí, né? Você ter um produto que recebia uma orientação de determinada rotulagem que não tinha, entre aspas, uma preocupação com o alergênico. Quando tinha, era iniciativa da própria empresa. Então, você passou a produzir produtos embalados com um novo modelo de rotulagem. Para quem trabalha em larga escala, em grande quantidade, gente, né, um problema muito grande da época foi o quê? Embalagem. Poxa, eu tenho um estoque absurdo de embalagens, porque eu faço aí uma gestão de materiais, tá? E as grandes indústrias que trabalham com grandes volumes, elas têm, os pedidos dela para os fornecedores são pedidos que acontecem com uma certa antecedência, né? Então, o teu fornecedor de embalagem já tinha produzido a tua embalagem, tu tinha aquela embalagem em estoque, tu tinha 1 ano só para consumir ela, né? Fora aí, né, em algum momento, sei lá, a estratégia da empresa foi tardia, começaram a pensar nisso depois. Então, assim, é fato. Eu sei porque, assim, eu trabalhei na área durante muito tempo e conheço muitas pessoas de vários estabelecimentos. Houve empresas que tiveram prejuízo, né? Fora outros detalhes, né? Mas vamos lá. E agora, por onde começar, né? O guia, ele é muito fácil. Fácil entre aspas, ele te dá todas as diretrizes do que você precisa fazer. Mas vamos lá, como é que eu começo a fazer tudo isso? Eu sei que tem que ter tudo aquilo na minha documentação. Tá? E aí eu trago aqui um passo a passo, tá, para a elaboração desse programa. Tá? Esse passo a passo ele é a tradução desse guia. Tá? Ele não é criação minha, tá, gente? Deixar isso claro, dando aí, lógico, né? Dando a César o que é de César, né? Não é uma criação minha, ele é uma criação de uma consultora. Inclusive, eu peguei isso aqui, é um post aí do blog Food Safety Brasil, um blog muito bom. Essa pessoa é uma consultora também da área de alimentos. E ela fez a tradução do PCAL em 10 passos aí para você implementar, tá? Eu achei muito bacana, muito simples, né? Essa publicação dela foi de 2016, estava fresquinha ainda a legislação, e eu acho completamente aplicável até hoje. Tá? Então, primeiro passo, forma uma equipe multidisciplinar competente. Eu já tenho uma PPCC, eu já tenho norma de sistema de gestão. Pode ser a equipe de segurança de alimentos? Lógico. Não tenho uma PPCC, tenho só BPF. Forma uma equipe para tratar de programa de controle de alergênico. Segundo passo, identifica
né, essas potenciais fontes de alergênicos que podem resultar na contaminação do produto ao longo de toda a tua cadeia, tá? Alguma similaridade com a PPCC? Total. Definir e gerenciar os produtos acabados que sabidamente apresentam substâncias alergênicas e derivados, tá? Quarto passo, documenta, né, essas potenciais fontes de alergênicos que você identificou lá no segundo passo para você avaliar, conduzir uma avaliação de risco. De novo, alguma similaridade com algum programa? Total, né? Quinto passo, identifica quais são as medidas de controle que a empresa, né, se já adota, né, se não, que vai adotar para evitar que esse alergênico esteja presente no produto final, tá? De novo, gente, medida de controle, né? Para quem tem sistema de gestão ou para quem tem a PPCC, soa similar. Sexto passo, elabora um procedimento operacional padronizado, né? E materiais unitativos para você responsabilizar e capacitar os colaboradores, né? O colaborador entra de férias, fica doente, você tem um procedimento operacional ali com todas as diretrizes aí sobre o controle desse alergênico dentro do teu processo, ou daquela etapa do teu processo. O sétimo passo, estabelece e implementa rotina para você monitorar o PCAL, né? Quem vai monitorar, como vai monitorar, com que frequência, elabora um procedimento, treina as pessoas. Tá? Depois que você estabelece, né, essa rotina de monitoramento, estabelece e implementa a rotina de reavaliação do teu PCAL, a melhoria contínua, né? Você sempre tem que revisar o teu plano PCC, então coloca uma rotina para você sempre revisar o teu PCAL. Nono passo, estabelece e implementa, né, procedimentos aí de validação do PCAL, tá? De novo, alguma similaridade com o sistema de gestão? Total, né? Rotinas de monitoramento, quem, como, quando, onde, rotinas de validação, tá? Como você vai validar aquele monitoramento que você colocou lá, aquela medida de controle, né, para controlar, lógico, medida de controle, o teu ponto de alergênico, tá? E o décimo passo aí, define e gerencia produtos acabados que potencialmente apresentam substâncias alergênicas e derivados, né? Então, como eu falei para vocês, uma forma bem prática, bem direta, que eu achei muito bacana, tá? Lógico aqui, gente, isso não é um treinamento para controle de alergênicos, tá? Então, assim, uma orientação muito boa, né, para quem está tendo esse primeiro contato ou quem já tem contato, mas quer ampliar, né, o teu leque aí de conhecimentos. E, lógico, conhecimento nunca é demais, tá? Mas aí, lógico, aproveitando esse momento, né, eu como consultoria, pessoa jurídica, ofereço esse serviço, né, de desenvolvimento de programa de controle de alergênico e capacitação de pessoas também. Antes da pandemia e pós-pandemia, tá, gente? Podem contar comigo. Aqui nós chegamos ao fim, então essas são aí as referências bibliográficas, não vou ler uma a uma, a gente está estourando um pouquinho o tempo, já está na tolerância, mas o material vai ser disponibilizado, então várias aí referências bibliográficas, tem as legislações nacionais, tem um guia de perguntas e respostas aí muito bom também da Vigilância Sanitária sobre controle de alergênicos, vale a pena conferir, tá? Tá aqui nas referências. E é isso, né? Minha palavra final aí é gratidão, agradecer novamente a oportunidade de compartilhar conhecimento, né? É o que eu gosto mais de fazer, tá? E espero aí próximos convites também, fico aberto, tá, Tênis? E aí, lógico, aproveitar o momento aí para divulgar o método CESA, quem quiser conhecer, procura lá nas minhas redes sociais, tá bom? Método dedicado aí para a preparação de pessoas que querem se tornar consultor na área de alimentos ou em segurança de alimentos, tá bom? Gente, queria só reforçar tudo que o Juliano falou, a importância da validação, né, de todos os controles, das medidas tomadas para o controle dos alergênicos, porque é justamente essas validações que serão cobradas, né, durante as auditorias, né, que as empresas que são certificadas, elas, né, passam por essas auditorias, e a validação é muito importante. Então, realmente, as indústrias precisam garantir que essa validação foi feita, né, através de análises, de testes, né, que não são baratas, né, mas é algo que precisa ser feito e
e as alternativas também existem, né, para que isso aconteça. Então, gente, assim, né, eu queria, antes de finalizar, pedir e agradecer a todos, né, que ficaram até o final. A gente sabe que o tema realmente é muito importante e por que a gente passou do tempo? Porque o Juliano ele fez uma explicação bastante didática, né? E sempre que ele falava, ele voltava para o que ele tinha feito antes, explicando realmente tudo, né? Então, só um comentário, né? Eu vou ler aqui o meu e-mail para que vocês coloquem, né, no chat e para vocês pedirem a apresentação. Meu e-mail é tvlima@sfec.org.br. Aquelas pessoas que a gente não tem contato através dos grupos, né? Eu envio a apresentação depois para vocês. E eu queria passar a palavra agora para só outra questão, uma dúvida também que foi colocada lá no chat. A Márcia citou que a filha dela, né, desenvolveu alergia quando criança. Hoje ela já fez os testes, não tem mais, mas sempre que ela come um alimento, ela sempre está com uma medicação em mãos, né? Queria também reforçar que algumas pessoas, inclusive que eu conheço, as pessoas saem de casa, né? E elas, sabendo que são alérgicas, as pessoas, eu vou para o restaurante, eu quero comer camarão, eu vou tomar um anti-histamínico antes, tá bom. Então é algo que realmente não deve ser feito, né? Porque é um risco muito grande, e reforçar que isso não é adequado, porque como o Juliano falou, pequenas quantidades para determinados tipos de pessoas já é suficiente para gerar, né, a sintomatologia e a resposta imunológica do organismo. Então, eu vou passar a palavra agora para o doutor André, para ele fazer as considerações finais, e eu vou só repetir aqui o meu e-mail, que estão pedindo aqui, é T de teto, V de vida, L de laranja, I de igreja, M de Maria, A de avião, @sfic.org.br. Temis, só comentando sobre a colocação feita pelo Marcelo, né, ele colocou nos casos de intolerância tem correntes que defendem maior contato com essas substâncias na tentativa de reduzir ou mesmo eliminar essa intolerância. Sim, com certeza, né, não só intolerância, né, na alergia também, né. Então, é muito comum hoje, por exemplo, os pesquisadores, né, até os médicos mesmo, né, recomendarem que aos poucos as pessoas passem a ter contato com aquele alergênico em quantidades pequenas, para que o organismo não identifique mais como um invasor e a pessoa vá superando aquela alergia alimentar. E, bom, tem alguém pedindo para tu repetir aí o e-mail, mas eu já vi que digitaram aqui, né, no chat. Então, eu gostaria de agradecer aí ao Juliano, eu acompanhei aqui atentamente aí as suas colocações, realmente é um tema muito vasto e, pelo visto aqui, pelos comentários aqui das pessoas, foi muito oportuno, né? Muitas pessoas parabenizando aqui pela abordagem do tema. Agradecer ao Senai aí por essa parceria, e colocar o Sim de Alimentos também à disposição, né, das empresas, caso tenhamos aqui no grupo assistindo, empresas não filiadas, então o Sim de Alimentos está aberto para vocês. Nós somos 130 indústrias de alimentos e rações hoje que compõem o sindicato, e a gente quer, mais uma vez, fortalecer toda essa parceria com o Senai, agradecendo, né, e já fazendo um novo convite, né, Temis, se a gente puder antecipar aí para a próxima segunda-feira, né, temos um tema bastante interessante, que se você puder colocar, Temis, o horário, que agora eu não me recordo. Segunda-feira, às 16 horas. 16 horas, né? Vai ser o Amorim, né, da Adagri, vai falar aqui sobre as adequações, né, da legislação que o Estado do Ceará, ele foi, como é que eu posso dizer, ele se adequou, né, para o CISB, né, então ele já tem condições de certificar empresas para adesão ao CISB. Isso é uma mudança de realidade muito grande, né, para aquela empresa que tem o serviço de inspeção estadual, uma vez que ela se adeque também à legislação, poder acessar o mercado nacional. Então, o Amorim, que é da Adagri, vai falar um pouco sobre esse tema.
Então, já fica aqui o convite para quem está nos escutando, né? E acho que amanhã a gente já inicia a divulgação dessa nova live. Então, Tênis, muitíssimo obrigado, tá? A Sônia também comentou aqui. Sônia, muito obrigado pelo seu comentário e pelo seu apoio. Agradecer também ao Paulo André Holanda, nosso diretor regional, pela parceria de sempre. Tá ótimo. Juliano, você tem mais alguma consideração? Eu só, antes de você finalizar, né, você foi a pessoa que trouxe, né, abordou o tema, quero agradecer novamente a sua disponibilidade. Realmente a gente fica muito satisfeito de poder transmitir, né, esses conhecimentos, reforçar para as pessoas que já são da área e orientar aquelas que não são, né, porque isso é saúde, né, é muito importante. Agradecer novamente, muito obrigada, e ao doutor André também pela oportunidade, né, de compartilhar conosco esse momento, que é a missão do Senai, né, estar junto das indústrias, das empresas, e a gente promover aí o crescimento, né, de todo mundo. Muito obrigada. Juliano, pode finalizar, por favor. Na verdade, só agradecer novamente, tá? Agradeço o convite seu, agradeço o convite do André, tá? Obrigado pela oportunidade. E obrigado a todo mundo que participou aí, né? Sim. Fez um comentário sobre lactose, né? Corrigindo aí, né? Uhum. Perfeito. Então, obrigado, gente, pela participação, tá? E um grande abraço a todos aí, né? Então, obrigada a todos os nossos ouvintes, né? A gente tem pessoas que são da área, outras não, e como eu falei, né? Essas informações, elas de fato são muito pertinentes porque é saúde, né? E todo mundo conhece, ou se não somos, a gente conhece pessoas que desenvolvem, né, as alergias. Por isso a gente trouxe esse tema novamente. Perfeito. Obrigada, gente, viu? Até mais. Até mais, gente. Um grande abraço. Até mais. Um abraço.